escreve esse evangelho aqui, ele vai entrelaçar, ele vai harmonizar, ele vai fazer uma espécie de um paralelo comparativo entre a vida do Senhor Jesus e o Antigo Testamento. Nesse caso aqui, as escrituras hebraicas. A gente leu, ao descrever os batismos aos seus ouvintes, porque Marcos aqui, ele vai destinar a sua carta a um público, a ser nós, teve um público imediato, que eram os romanos. Então, ao descrever aos seus ouvintes, ele vai fazer aqui uma alusão, ele vai explícita, ou seja, está subentendida aquilo que aconteceu no livro de Gênesis. Eu estou pensando aqui no batismo, e essa comparação que ele vai fazer de forma implícita ao que estava contido ali no livro de Gênesis. Por exemplo, no livro de Gênesis, 3 pessoas ou 3 personagens se destacam ali. É o Pai, a palavra criadora e o Espírito que passa. Agora aqui no Evangelho de Marcos nós temos o Espírito, a água, Deus fala, uma nova humanidade é construída e desenvolvida a partir do Senhor Jesus. A história está sendo alterada da mesma forma como aconteceu no passado. Mas uma coisa entra em cena, ela se destaca, uma coisa se torna importante. Marcos novamente, de forma implícita, vai fazer a comparação, porque como a gente leu, nesse mesmo texto, como em Gênesis, o tentador entra na história. O diabo aparece novamente. Em Gênesis, Satanás tenta os primeiros seres humanos, Adão e Eva, lá no jardim. No Evangelho de Marcos que a gente leu, Satanás aparece com força total, tentando o Senhor Jesus. Além das inúmeras tentativas que o tentador aqui fez, intencionalmente Marcos acrescenta que Jesus estava na companhia de feras, como o texto vai dizer, como também na companhia de animais selvagens. Só que espera para nós uma atenção quando a gente vai olhar a história e ver o que passava os irmãos em Roma. Por exemplo, em Roma, Nero tinha construído um coliseu. Naquele coliseu, ele se alegrava soltando cristãos e as feras iam lá devorá-los. Isso era espetáculo para Nero. Não é à toa que Marcos coloca aqui que o próprio Senhor deles também está em meio às feras, às bestas selvagens, mostrando o quanto aquele Senhor se compara com aquilo que eles estão sofrendo. Uma coisa que desperta essa atenção. O leitor imediato de Marcos aqui se identifica com o Mestre, porque em Roma eles estavam sendo lançados às feras por causa do amor a esse mesmo Cristo que Marcos apresenta de forma surpreendida, que está passando por inúmeras tentações. Agora vamos olhar o verso 13 novamente, e o verso 12 e o verso 13, né? O que chama aqui a atenção, quando nós lemos o versículo 13, o versículo 12 e o versículo 13 desse capítulo, é que Marcos escreve o seu evangelho passando por certas provações. Na verdade, Marcos escreve o seu evangelho descrevendo que o Senhor do evangelho está passando por provações. Parece que a provação é um negócio que é natural na vida dos cristãos, né? Sempre foi. Ser provado, ser testado para melhor ser usado. A gente de vez em quando tem que se alegrar com Deus por algum tipo de provação, porque o teste que Ele nos está fazendo é que Ele quer nos oferecer coisas maiores, ou nos dar envergaduras humanas para passar por coisas piores. Faz parte. Você encontra aqui o Senhor sendo tentado, os discípulos a quem Marcos escreve o Evangelho também passando pelas mesmas tentações. Depois de batizado, o versículo 12 vai dizer, o Espírito o levou, o Espírito o guiou, o Espírito o conduziu para o deserto. Percebam aqui que no ministério do Senhor Jesus, o deserto não foi um desvio acidental. Ele estava andando, aí sem querer foi para o deserto. Não, foi um caminho escolhido propositalmente.
Porque vocês perceberam aqui que é o Espírito quem guia, é o Espírito que leva, é o Espírito que conduz o Senhor Jesus para o deserto. No ambiente desértico, o Senhor trava uma batalha pessoal com um tentador real. Existe um inimigo concreto, tangível, palpável, incitando aqui a tentação. Marcos trata Satanás como uma realidade, não como um mito, como fazem muitos teólogos hoje, né? Ele é uma realidade, e Marcos faz questão de mostrar que esse tentador é real, que ele incomoda, que ele tenta levar tanto o Senhor como os seus discípulos a se desviar do caminho de Deus. Quando a gente se percebe tentado, a primeira pergunta que a gente deve fazer é: quem me colocou aqui? Foi o Espírito que me guiou? E se ele me guiou alguma coisa benéfica a mim, com certeza ele dará? Ou se eu estou sendo conduzido pelo tentador a me desviar do caminho de Deus? No jardim do Éden foi dito a Adão: obedeça o que eu digo sobre a árvore, não comerá do conhecimento do bem e do mal. Está por trás aqui uma obediência que deveria ser cumprida. Ou seja, obedeça aquilo que eu digo acerca da árvore. Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você comer dela, disse Deus a Adão, com certeza você vai morrer. Agora, por que isso é uma tentação? E ao mesmo tempo é uma tentação que parece com essa outra tentação que a gente acabou de ler. Percebe a comparação que Marcos faz? Os ouvintes imediatos, os discípulos em Roma, sabiam tranquilamente o que Marcos estava querendo dizer quando escreveu o o batismo do Senhor Jesus. O que isso é uma tentação? A resposta é que Deus nos criou, Deus nos fez, Deus nos colocou na história para girarmos em torno dele. Ou seja, Deus nos fez para centralizar a vida nele. Qualquer desconexão, qualquer desarmonia, qualquer rompimento com Deus produz morte. A história já nos mostrou isso. Qualquer rompimento com Deus, consequentemente, o ser humano produz mortes. Vai receber morte. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos, né? Em Atos, quer dizer 17. Nele nós vivemos, nele nós movemos, nele nós existimos. Sem Deus nada existe. Então, romper com Deus, se desconectar com Deus é morte. Logo de cara. Você percebeu aí que Adão e Eva automaticamente morreram. Eles se distanciaram da presença de Deus. Isso é a primeira morte. A segunda morte é o rompimento da alma com o corpo. Tanto que o corpo sem a alma é defunto. E a alma sem o corpo é fantasma. Você tem que ter as duas coisas para ser uma pessoa. Caso contrário, o rompimento é morte. Morte é justamente separação. E toda e qualquer desconexão com Deus, o texto vai nos dizer, produz morte. Porque nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Na realidade, a mesma coisa acontece com o Senhor Jesus no deserto. Embora Marcos aqui não nos diga qual foi a tentação, a gente lê o texto e não nos foi dada a informação do que ele foi tentado. Ele meio que omitiu essas informações. Só que em Mateus nós encontramos os motivos e nós encontramos também como é que ele foi tentado. Em Mateus ali, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, em casa vocês leiam ali com calma. Basicamente, o relato de Mateus gira em torno de Satanás tentar tirar o Senhor da órbita de Deus Pai e do Deus Espírito Santo. Lembrando, senhores e senhoras, um versículo antes a esse aqui, ele está no batismo, ele ouve uma voz do céu e o Espírito que pairava vem sobre ele. Então ali você encontra uma pessoa, o Filho, que gira em torno das duas outras pessoas. A tentação aqui que é feita é tentar romper isso. É tentar tirar o Filho da órbita do Pai. O inimigo vai tentar, ou tenta a se proteger e a fazer com que todo mundo girasse em torno dele. Né? Se desconecta com o Pai. Para que você precisa do Pai? Já está escrito a teu respeito. Transforma essas pedras em pães. Você tem poder para isso. Você é o cara. Rompeu o Pai. Logo em seguida, está vendo todos esses reinos aqui? Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo aquilo que você precisa: fama, você quer atenção, você quer poder, eu tenho e posso lhe dar. Aí você viu a resposta do Senhor. Interessante que uma vez eu ouvi um pregador falando sobre isso assim: como diz o Senhor, se prostrares e me adorar,
todos os bens. Aí eu pensei, mas quem foi que disse? Não foi o Senhor que disse. Talvez o Senhor desse século, né? Tentando aqui fazer com que a pessoa colocasse a cabeça somente na terra, né? É o crente avestruz, a cabeça na terra, só esquece do céu. A dificuldade aqui muito grande. Então vocês percebem que a tentação era tirar o Senhor Jesus da órbita de Deus. O período de tentação, que é a mesma coisa que ser submetido a provas, tentação é ser submetido a provas. Depois de concluído, oferece uma segurança, oferece uma confiança a quem foi provado. É só você avaliar no passado, por exemplo. Algumas coisas que os tentaram no passado, que foi uma prova, uma provação. Passamos por elas, olhando para trás e dizemos assim, nossa, foi por isso que eu me incomodei. Um negócio tão insignificante, tomou tanto meu sono. Passei por ela. Porque a tendência, depois da aprovação, é termos segurança e confiança. E nos preparar para a próxima que virá, né? Porque o mundo é assim. No mundo tereis aflição, mas tens um ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor para nós. Embora o período de provação seja muito doloroso e marcante, porque ninguém quer ser provado, ninguém quer ser testado, torna a pessoa mais apta a enfrentar coisas maiores e até piores. Desafios mais fortes, tornando-as mais maduras para continuar a missão. Depois de aprovado, Marcos diz que o Senhor Jesus foi proclamado com toda a autoridade, como a gente vai ver, como a gente viu no verso, que o reino de Deus está próximo, que a hora é agora. Ele foi para o deserto, foi provado, foi tentado, venceu tudo aquilo que lhe foi oferecido, e aí com ousadia ele vai para Galiléia e vai dizer que o reino está próximo e que agora, e a hora é agora. Deus, o seu Pai, o testa. E a gente vai perceber depois que todos os seus testes, ou todas as suas tentações que ele foi submetido, e que nenhuma o venceram, ele se igualou conosco ali. É o que vai dizer depois o livro de Hebreus. Um sacerdote que pode interceder por nós, porque padeceu aquilo que nós passamos. O Deus seu Pai, o testa com um desejo de aprová-lo. Os testes ou as provas que o Senhor foi submetido era parte da disciplina divina. Palavra que é meio que tirada do nosso vocabulário hoje, né? Do vocabulário de forma geral. Ninguém gosta de ouvir a palavra disciplina. Olha o que diz, por exemplo, o livro de Hebreus, lá no capítulo 5, no versículo 8. Eu vou ler para vocês aqui para a gente tomar um pouco mais de tempo, um pouco mais rápido. Embora sendo filho, diz Hebreus 5:8. Aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, por meio das coisas que padeceu, por meio das coisas que enfrentou. Então você percebe aqui que na tentação, ou naquilo que ele foi submetido, ofereceu aqui para ele, por exemplo, a obediência ainda maior ao seu pai. Por outro lado, além da tentação ter sido a vontade de Deus, porque quem conduz ele para o deserto, embora Deus não tente, Deus não pode tentar ninguém, mas Deus, o Espírito o conduz ao deserto para ser tentado. Nós encontramos aqui também que, por outro lado, Satanás também o testa, só que vai testá-lo com hostilidade, com a intenção de vencer o Senhor, como ele fez, por exemplo, com Adão e com Eva, tentando desviá-lo do seu objetivo. Agora, diante das provações que o Senhor se submeteu, duas coisas ficam muito claras para nós aqui. Quando nós olhamos a tentação, quando nós olhamos aquilo que ele passou, duas coisas saltam aos olhos, duas coisas ficam claras para nós, que somos os seus discípulos, também os seus leitores. Por exemplo, provações são oportunidades de disciplina, como a gente viu, visando o nosso crescimento em obediência a Deus e a sua vontade, como também, por outro lado, provações ou tentações podem ser artimanhas, enganos, colocados pelo nosso opositor e tentador para nos levar a pecar contra Deus e nos desviar de sua vontade. O que nós precisamos aqui quando essas coisas acontecem, né? A gente precisa, diante dessas informações que a gente viu, pedir a Deus que nos conceda sensibilidade, pedir a Deus que nos conceda maturidade espiritual, que Ele nos conceda discernimento para saber o que nos levou a essa provação e ao mesmo tempo saber o porquê nós estamos sendo provados. Porque
primeira pergunta que a gente faz quando as coisas não vão bem é saber por que eu estou passando isso. Aí recitamos o Salmo 13, né? Até quando, Senhor, se esquecerás de mim? Será que eu não está vendo aquilo que eu estou passando? A pergunta que a gente faz é: quem foi que me colocou diante disso? Foi o Espírito que me conduziu para, e aí tornar uma pessoa mais obediente, mais amadurecida, espiritualmente mais forte? É o tentador que está usando seus dardos para tentar me desviar da vontade de Deus? Ou é uma tentação que é apenas fruto da minha própria escolha e vontade? Três coisas aqui, duas ficaram claras no texto, mas a gente coloca uma terceira. O Espírito o conduziu, como a gente viu. O Espírito o guiou, levou o Senhor Jesus para o deserto. No deserto, o tentador busca vencê-lo, e para o nosso bem é ele que é vencido. Ou seja, ele tentou o segundo Adão, e no segundo Adão ele não conseguiu vencer. E graças a ele por isso, e graças a Deus por isso. Versículo 14 e versículo 15 agora. No versículo 14, Marcos fornece a notícia de que João, o primo do Senhor e o último profeta, agora se encontra preso. Ele não fala quem o prendeu, e nem muito menos o porquê ele ter sido preso. Nós sabemos quem o prendeu e as razões pela qual ele foi preso, porque Mateus nos concede também essa informação. Lá no capítulo 14 de Mateus, depois em casa vocês olham com calma, ele vai nos mostrar o que levou João a ser preso, quais foram os motivos que levou o primo do Senhor Jesus agora estar preso. João, que até esse exato momento tem um papel importantíssimo, porque no capítulo 1 até o versículo que a gente leu, quem está em destaque é o João. Ele que entra em cena como sendo um profeta anunciado no Antigo Testamento, ele que vai preparar o caminho, ele que vai ajustar as veredas, ele que vai anunciar o cordeiro, ele que chama toda a atenção aqui. Depois que ele vai preso, que o Marcos vai dar aqui para nós, nesse exato momento ele sai de cena e o esforço de Marcos se concentra em anunciar e apresentar a pessoa de nosso Senhor Jesus. João não mais será mencionado nesse evangelho. A última vez que ele é mencionado é essa daqui, e depois ele não é mencionado mais. No entanto, o seu ministério vai continuar a influenciar atitudes de pessoas em relação ao Senhor Jesus. Desde que João preparou fielmente o caminho para a vinda de Jesus, poderíamos esperar que Deus o promovesse para um lugar de tempo, né? Se a gente for olha só, o que eu fiz aqui? Eu preparei o caminho, eu endireitei as veredas, eu fui o último profeta, eu apontei o cordeiro. O que eu mereço agora? Aí Deus prisão. Logo em seguida acontece com ele. E por que ele foi preso? Aí Mateus vai nos dizer por causa da sua palavra. A mensagem que João tinha era um discurso muito duro. O João não faria sucesso nenhum na igreja ocidental hoje, por causa do discurso duro. Ele tem uma palavra que gera em quem ouve uma certa insatisfação. Então o que é interessante é que Deus promove o João o levando para a prisão. Em vez de esse servo do Senhor ser entregue a benefícios, Deus o leva à prisão. Essa experiência de João nos dá aqui uma prévia, nos antecede algumas informações daquilo que acontecerá com o Senhor Jesus e com os discípulos imediatos. A mesma mensagem que o João teve, o Senhor Jesus teve, os meus discípulos também tiveram, e o mesmo destino os três também tiveram. Prisão. O pioneiro na pregação do arrependimento é também o primeiro a ser aprisionado. Será que será perseguido posteriormente por causa da mesma mensagem de arrependimento, tanto o Senhor como também os discípulos? Então, o que leva João a ser preso? Mateus vai nos dizer a mensagem que ele prega: arrependimento. Porque a gente viu aqui, como o Senhor Jesus vai para a Galileia, o seu discurso é: vocês precisam de arrependimento. A mensagem do arrependimento nunca será bem aceita em lugar nenhum, só para aqueles que reconhecem que o coração foi transformado. E no lugar de incômodo, nos traz uma certa satisfação, porque é Deus nos lembrando dos nossos deveres. Nós precisamos, de forma diária, nos colocar diante de Deus e perguntar se existe em nós um caminho. Isso é a volta ao arrependimento. A mensagem do arrependimento será uma agressão a erros pecaminosos, em todas as culturas, como também em todas as épocas.
Essa mensagem sempre será uma mensagem agressiva, a ouvidos de ecos de pecadores que não querem ser incomodados, não querem ser mudados, não querem ser transformados, não querem ser ajudados por Deus. Porque o medicamento só pode ser aplicado se a pessoa reconhecer que está doente. Né? O médico veio para os doentes, não para os sãos. Por causa dessa mensagem, João foi preso e morto. E Marcos faz questão de frisar isso para nós. Depois da prisão de João, o Senhor Jesus se desloca, como diz o texto, para uma outra região. Marcos descreve essa região como sendo Galileia. Essa região da Galileia ela vai tomar quase toda a metade do Evangelho de Marcos. A partir da ida do Senhor para a Galileia, Marcos se concentra naquela cidade. Para a Galileia, ele não vai somente por ir. Ele vai com uma missão, com um objetivo, ou com um grande objetivo. Ele proclama, ele anuncia, ele apresenta o Evangelho que vem de Deus. A notícia que está sendo anunciada pelo Senhor Jesus tem um tipo de conteúdo que só pode vir de Deus. Sabe quando alguém diz uma coisa, você não disse isso que você disse. Foi Deus que soprou isso em você. Só que nem a pessoa sabe que foi Deus que soprou. Eu falei isso por uma experiência própria que eu tive na classe, né, que eu estudava teologia. Aí o professor Osmir, era um velhinho presbiteriano, ele pegava, tinha uma Bíblia pequenininha, ele dava aula de análise de Isaías para nós. Colocava a Bíblia na cabeça, fechava os olhinhos, quando ele abria, a gente ficava em dúvida se nós íamos para o céu ou não. Então, parecia que o céu descia e nos incomodava ao mesmo tempo. Tão consagrado que era aquele professor. E esse professor, uma vez, a gente estava lá conversando, aí ele explicando uma aula, aí um aluno sem querer falou assim: mas professor, o que o senhor disse mesmo? A maturidade espiritual do homem. Você ouviu o que ele disse, aí continuou a aula. Ou seja, no meio das falas e das conversas, no meio dos diálogos entre os filhos de Deus, Deus fala alguma coisa para nós. O que precisamos é ter coração receptíveis, sensíveis a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Não é? Aí a gente pergunta: essa mensagem DVD só vem de Deus, não sei. Isso que você disse alcançou tanto a minha vida que só pode ter sido vindo de Deus. O ser humano não é capaz de dizer essa palavra que alcançou, por exemplo, a minha vida e mudou completamente. Então Marcos faz questão de frisar que o Evangelho é de Deus, como a gente viu no texto, e que o Senhor Jesus é o seu Filho. No primeiro versículo do Evangelho de Marcos, Marcos apresenta o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O maior representante do reino está entre eles, e por isso pode dizer que o reino de Deus está próximo e que a hora é agora. Ele vai para a Galileia com uma missão. Ele vai para a Galileia com uma proclamação. Ele tem uma mensagem. E a mensagem que ele tem é desafiadora, incomoda, constrange, oprime, mas também restaura, renova, modifica, transforma completamente quem é outro. E a mensagem era: o reino está próximo e a hora é agora. Se a gente olhasse ali a imagem, nós iríamos ver o reino sendo introduzido pelo príncipe do reino, que é o Senhor, o Filho do reino, ou o próprio reino. É o reino que chega não com outras pessoas anunciando, mas como o próprio representante visível desse próprio reino. Os seus ouvintes poderiam perguntar: mas que hora é essa que o Senhor está falando? O Senhor poderia responder como respondeu: a hora de se arrepender e a hora de acreditar no Evangelho. Lembrando aqui que Deus ficou 400 anos sem falar com esse povo. Deus ficou ensinando por 400 anos. Vem agora o representante real, a figura do rei, o Deus encarnado, vivo entre nós, dizendo: pessoal, a hora é agora, não tem mais tempo. Vocês precisam de duas coisas a princípio. Vocês precisam reconhecer os caminhos errados de vocês e crer na mensagem que eu vou anunciar. É arrependimento e crer no Evangelho. Como está escrito no versículo 15 que a gente tem. O arrependimento dos seres humanos e a crença na boa mensagem de Deus, anunciada por Cristo Jesus, é o conteúdo do Evangelho que vem de Deus, onde o Filho é o seu principal representante. A iniciativa, quando a gente olha aqui, é de Deus, né? Deus dá o primeiro passo.
Diz um certo autor que Deus foi o primeiro missionário. Foi ele que veio aos homens. Os homens se distanciaram dele e ele veio até os homens. É por isso que a gente deve compreender que nessa vontade de fazer missão, eu nunca posso esquecer que a missão é de Deus. Ele apenas nos convida a fazer parte dessa missão. Ele apenas não somente nos convida, mas nos coloca ferramentas possíveis para que essa missão possa ser cumprida com eficácia. Mas a missão ela é de Deus, a iniciativa é de Deus, só que requer um compromisso entre os homens. Homens e mulheres aqui, né? Pois Deus não constrói o seu reino independentemente ou independente do envolvimento humano. Deus ele propõe um reino, mas ele quer pessoas para viver nesse reino. Lembra daquela parábola daqueles moços que o rei ia dar uma festa, e aí ele vai chamar os seus convidados, um vai dizer, olha, agora não posso ir, porque eu comprei uma fruta de boi, tem que cuidar do negócio aqui. O outro vai dizer, não, agora não posso, porque eu vou casar amanhã. Cada um inventou uma desculpa. O rei, enfurecido porque o reino estava pronto, vai pelas praças, tragam todo tipo de pessoas para o rei. Convide-os. A ideia é que o convite deve ser estendido a todos. Deus não faz acepção de diferença de ninguém. Para ele, todos servem. A mensagem do rei tem como representante a própria figura real, que convida os seres humanos a uma resposta. Porque Deus inicia, mas o ser humano tem que reagir à mensagem que ele propõe, o que ele começa a iniciar. O ser humano deve responder à iniciativa divina. O Evangelho é de Deus, mas é dado aos homens. Marcos deixa muito claro isso para nós. O Evangelho que ele está anunciando, que ele vai escrever, que ele vai relatar, que ele vai proclamar, é de Deus, mas é dado aos homens. O que os homens vão fazer com isso? A batata quente ficou em nossas mãos, sempre fica nas nossas mãos. Deus nos ama tanto que o amor nos constrange. Por que nos constrange? O que eu vou fazer com isso? Como é que eu posso responder a isso? O que eu posso fazer que alcance o mínimo desse grande amor que me alcançou? Como eu não posso fazer, eu me constranjo. Vai dizer Paulo. Eu fico, sabe aquela pessoa de que eu recebi, mas eu não mereço. Eu sei que eu não mereço. Talvez a vantagem é saber que nós não merecemos, né? Porque é graça divina. Então o Evangelho é de Deus, mas é dado aos homens. E é para o bem dos seres humanos. Portanto, é graça de Deus. Nunca podemos esquecer isso, viu? Porque o Evangelho é de Deus dado aos homens. E por isso não há diferenciação entre nós. Ninguém pode receber o seu reino passivamente. No sentido de que não tenha uma ação, não tenha uma atividade logo em seguida. Exige-se uma reação de todos nós. E a reação ficou muito clara aqui quando o Marcos escreveu para nós, né? O que é a reação? Ele vai dizer, arrependei-vos e creia no Evangelho. O reino está sendo anunciado e o representante do rei está sendo, o representante do reino, que é o próprio rei, está anunciando, só que requer dos seres humanos uma resposta. E a resposta é mesmo, ele acaba soprando, né? Porque a resposta nós temos que dar a mensagem por ele anunciada. E essa resposta que Deus espera de nós, é essa resposta que Deus espera de nós. Se quisermos pertencermos ao seu reino. Arrependimento e fé são dois gestos não isolados, eles se conectam aqui. Tá? O que se arrepende humildemente reconhece na presença de Deus que falharam em fazer o que é certo. E ao mesmo tempo confessam que não são senhores dos seus próprios destinos. Aqui é arrependimento. É uma pessoa que pega a chave do carro e diz assim, agora você que vai guiar. Eu vou dormir aqui atrás, o Senhor conduz ao destino que quer. Percebem que requer de nós uma resposta. Espera-se de nós uma resposta. E a resposta já foi soprada pelo próprio Senhor. Arrependimento, além de muitas outras coisas, é o reconhecimento da indignidade inata e que nos leva ao mesmo tempo a confessar as falsidades que nós cometemos. Muitas vezes determinam as motivações e ações daquilo que nós fazemos, né? Essas motivações erradas também são pecaminosas. Talvez as pessoas não veem a motivação, só vê os feitos. Só que o Deus que sonda o coração percebe o que nos motiva a querer fazer. E ao perceber que a motivação não é certa, isso nos torna pecaminosos. Arrepender, quem precisa se arrepender? É o tipo de coisa que nós temos que fazer diariamente, viu, meu senhor?
Olhar no espelho pela manhã e dizer, Senhor, eu me arrependo do que eu estou vendo. Você que alguns irmãos aí, de manhã não é muito bonito assim. Eu posso dizer, eu te agradeço, Senhor. Não, eu preciso de arrependimento todos os dias. Olhar para o espelho e dizer, eu preciso mudar. Eu ainda não sou aquilo que eu gostaria de ser. Como diz o Nelson Neves depois da conversa, né? Mas também não sou aquilo que queria ser. Mas de uma coisa eu sei, que pela graça do Senhor Jesus eu não sou mais quem era antes. O Senhor venceu e eu sou prova disso. Deus vai nos melhorando, nos transformando, vai nos mudando. Ele faz isso em nós quando reconhecemos que nós precisamos de arrependimento. Só existe reconciliação com Deus se reconhecermos que precisamos mudar. Até porque arrependimento é uma mudança deliberada de atitudes que traz como resultado uma mudança de pensamento e de comportamento. Deus trabalha no coração humano e ao mesmo tempo trabalha na mentalidade humana e consequentemente trabalha nas ações humanas. Isso é arrependimento. Pessoas arrependidas não fogem da realidade de suas condições de pecadores. Pessoas arrependidas não se desculpam pelos seus pecados, confessam. Pessoas arrependidas não atribuem a outros os seus pecados, mas reconhecem que aquilo que fizeram foi apenas por vontade própria, mesmo que fosse que tinha sido errado. Muito menos atribuem a outros os seus pecados. Elas confessam abertamente os seus pecados a Deus e sabem que Deus perdoa. Não tem um ser humano que diante de Deus com o coração sincero peça o seu perdão e a sua ajuda que Deus não faça alguma coisa por ele. O princípio é reconhecer que precisamos e deixa que Deus faz o resto por nós. A genuína tristeza pelo pecado leva à conversão, a qual envolve uma completa mudança de rumo. Converter é mudar de forma total o caminho que a gente estava indo. Embora a jornada comece com a tristeza de um coração quebrantado, essa tristeza leva à alegria de boas novas, ou das boas novas do perdão, pois Deus não despreza o coração contrito. Salmo 51, 17. Agora, além da ênfase de João no arrependimento, por exemplo, no capítulo 1 desse texto que a gente leu, no versículo 4 ao 5, João dá uma ênfase muito grande ao arrependimento. O Senhor Jesus também destaca a fé, além do arrependimento de João. Ele vai confirmar aquilo que João disse, de fato é isso mesmo. A gente tem que começar com chave de ouro, a gente tem que começar aqui reconhecendo que os nossos caminhos não são bons, nós precisamos nos arrepender, só que ele coloca um detalhe a mais aqui: vocês precisam crer, vocês precisam de fé, arrependimento e fé, como resultado de crer na sua pregação, tornando possível a criação de um novo relacionamento entre Deus e aqueles que creem em Deus. A partir do momento da crença ou da fé em Cristo Jesus, passamos a contar com Deus e abraçamos as suas promessas escritas no seu Evangelho. Você acredita? É quase, dependendo do grau da fé, de confiança, porque fé é confiança, é quase de que alguém que se joga em um abismo na certeza que Deus vai segurar. Claro que ninguém pode fazer isso, tá? Pelo amor de Deus. Uma ilustração é uma criança que está lá em cima do sofá, o papai fala assim: vem aqui. Ela não pensa duas vezes, ela se joga, porque ela sabe que aquele que a chamou vai segurar ela a qualquer custo. Mesmo que ele se arrepende todo pro chão, mas ele vai segurar. É a mesma coisa a fé em Deus, crença em Deus. É saber que tudo aquilo que Deus faz por nós é bom. Que todas as iniciativas de Deus sempre visam o nosso bem. Embora a gente não entenda bem isso, porque os caminhos dele são mais elevados do que os nossos. Além da ênfase no arrependimento de João, ele vai também trazer detalhes da fé, da pregação do seu próprio Evangelho. Acreditar verdadeiramente nas boas novas produz o resultado de obediência. A fé escrita no Evangelho de Marcos, ou como ela é apresentada no Evangelho de Marcos, não é uma ideia abstrata, como os gregos usavam a crença, mas significa a vida debaixo do domínio de Deus. Fé é isso. Fé é submeter a vida debaixo do domínio de Deus e confiar que para onde Deus nos levar, Ele sabe o que Ele está fazendo. Fé e crer é confiança plena no caráter de um Deus que não muda. Fé é confiar que tudo que Ele faz por nós sempre será movido pelo ato de amor. Deus nos ama tanto que qualquer direção que Ele nos der, a gente tem que reconhecer isso. Nunca duvidar de que Deus nos ama.
já provou isso, vai ser mais provar isso para nós. A resposta imediata ao anúncio do Senhor Jesus, enquanto seguia para a Galiléia, era afastamento dos pecados, arrependimento, e ajustamento da vida a essa gloriosa promessa ou mensagem, crer no Evangelho. Duas coisas aqui: afastar daquilo que é errado e acreditar naquilo que ele está dizendo. Essas duas coisas são o ponto de partida para retornarmos à vida novamente com Deus. Caminhando para o fim, a nossa responsabilidade agora, depois de tudo aquilo que a gente ouviu hoje, gira em torno de como nós iremos nos comportar, como nós iremos nos portar, nos colocar, por exemplo, quando aparecerem provações. Porque elas vão aparecer. Elas precisam aparecer. A nossa maturidade depende disso. A nossa confiança em Deus depende disso. A nossa maturidade espiritual é necessário que isso exista para que ela aconteça. A gente tem que pedir a Deus que nos dê, né, a força suficiente para poder passar por elas. Nós vimos que nem o Senhor ficou livre de ser provado, nem ele ficou livre de ser tentado. Nós vimos que a sua resposta foi extremamente positiva. O exemplo que ele nos dá, né? Extremamente positivo foi a sua resposta, porque ele amava o Pai. A resposta positiva do filho era fundamentada no amor que ele tinha pelo Pai. Quando as provações vierem sobre nós, a nossa resposta a elas só será positiva se tivermos o amor pelo Pai. Sabe quando aquele negócio aparece, você fala, é forte, eu acho que eu vou me submeter a isso, aí você fala, mas eu amo alguém que me faz negar isso daqui. Eu acho que o fato de pensar que desejar isso daqui machuca o coração dele e leva a não escolher isso daqui. Foi o que o Senhor Jesus fez. O desejo pode ser grande, a vontade pode ser grande, mas o amor pelo Pai supera tudo isso. E eu vou dizer não, aquilo que me afasta dele. Quando as provações vierem, o que vai nos manter firmes é o amor que nós temos por ele. O amor que é mais forte, inclusive, do que os desejos e as vontades erradas que nos separam da sua presença. Que o Senhor nos ajude em meio a tudo isso, né? Com sua força, em nome do seu amor, a resistir a tudo que busca nos separar da vontade de Deus. Lembrando mais uma vez, quando as tentações aparecem, ou quando as provações estão diante de nós, as perguntas têm que serem feitas, mas quem me guiou até elas? Foi o Espírito que me conduziu, porque Ele quer uma maturidade, Ele quer uma obediência mais precisa, Ele quer que meu amor aumente por Deus, ou é o inimigo que está me tentando desviar o foco do Senhor Jesus? Que haja dentro de nós, dentro de cada um de nós, a pronta vontade de nos arrependermos, não deixar para depois o pecado que cometemos agora, porque Deus está em prontidão para nos ouvir, nos responder, nos perdoar, como disse o Senhor Jesus, porque a hora é agora. O reino está próximo, o reino já veio, nós somos representantes desse reino, mas a hora de se arrepender é agora o tempo todo. Que o Senhor nos dê fé para acreditarmos sempre, mesmo em meio às provações, na boa notícia que vem dele, onde o maior representante aqui é o seu filho. Vamos orar a Deus pedindo isso, vamos pedir a Deus que nos dê sensibilidade quando ferirmos o seu bondoso coração com os nossos desejos, pedir que o amor por Ele supere toda e qualquer vontade que nos separa dele, pedir a prontidão de poder reconhecer os nossos caminhos errados quando errarmos e pedir que Ele nos dê fé para poder crermos em tudo aquilo que Ele deixou escrito para nós e ao nosso respeito. Vamos orar? Nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, louvando o Teu nome e Te agradecendo pelo tempo que tivemos, pela oportunidade de sermos expostos à Tua Palavra e pela ação do Teu Espírito entre nós. Que essa palavra venha ao nosso coração, encontre um coração receptível, uma terra fértil, e que o Senhor produza aquilo pelo qual foi destinado a Tua Palavra. Nos muda, Senhor. Transforma os nossos caminhos, abençoe as decisões que fazemos, quando elas estão fundamentadas
no amor que temos pelo Senhor e no agrado que desejamos fazer ao Senhor. Nos ajude. Em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer por essa oportunidade, por esse momento. Amém. Amém.